Boa noite, obrigado por estarem aqui nessa aula extra, essa aula meio legal, porque a gente está em recesso. Que nós tivemos muitos problemas nesse semestre com COP e Covid, então eu agradeço a disponibilidade para que a gente faça pelo menos essa pequena aula extra, para que não fiquemos tão atrasados na matéria, para que possamos terminar Platão e, quem sabe, começar o comecinho do começo de Hegel. Se vocês forem ver, aula 5 é um pouco demais, está acabando o ano, né? Bom, nós estamos seguindo o discurso é, de, de Sócrates, no qual ele procurou responder aquilo que Agatão havia dito em seu discurso. E nesse discurso, ele vai, por um lado, continuamente se opor a Agatão, criticá-lo, criticar a poesia. A gente vai vendo cada vez mais a voz da filosofia surgindo enquanto uma oposição à voz da poesia. E não só a voz da poesia, mas ao tema da poesia, Eros. A poesia, em geral, muito frequentemente, poesia, música, a gente fez essa distinção entre poesia e música, ambas têm um tema que aparece frequentemente, o amor. Músicas de amor, romances em literatura. O amor, Eros, é e sempre foi um grande tema da poesia. Então, o fato disso que a gente chama de filosofia se constituir enquanto sendo um aprisionamento de Eros no saber, mostra da necessidade, né, filosofia, né, esse aspecto erótico do pensamento, mostra a necessidade que Platão se viu incumbido de se opor à poesia. Nós havíamos visto, a partir de uma narrativa que Platão escreve como sendo Sócrates contando aquilo que uma sacerdotisa, uma sacerdotisa de nome Diotima lhe teria dito, que Eros é o filho de Recurso. Recurso em grego poros quer dizer passagem, aquilo que sempre encontra uma saída. Recurso é filho da prudência. E Eros é filho de Recurso com pobreza, pobreza tendo se aproveitado de Recurso enquanto ele estava dormindo, estuprado Recurso. E Eros foi concebido no dia do nascimento de Afrodite. Então, Eros não é o filho de Afrodite. Platão está fazendo uma criação por relação à tradição mitológica grega, mas Eros é filho da pobreza. É difícil imaginar que um deus possa ser filho da pobreza. Para você ter ideia da grandiosidade do movimento, do gesto que está sendo feito aqui de transformação dos valores da cidade. Como eu falei para vocês, o banquete era um lugar de transmissão dos valores da cidade. Era um lugar de iniciação dos jovens rapazes ao, ao papel de cidadão. Aqui você está vendo Platão alterar completamente as coisas mais simples, mais básicas e mais importantes acerca da cidade, suas divindades. Um deus é filho da pobreza. Não sei se vocês se dão conta disso. Os deuses não são nobres, puros, maravilhosos, incríveis. Imagina que o sol é filho da pobreza, da imundície. É algo assim que ele está dizendo. E vai ser a partir daí que Platão elencará qualidades de Eros que são muito interessantes, mas são transformações daquelas qualidades que Agatão elencou. Vocês estão vivos ainda? Alguém faz um gemido? É muito estranho dar Estamos aula. sim, estamos ouvindo, professor. Eu, eu, Perfeitamente. eu perdi o hábito de dar aula no Zoom. É um negócio, né? Ter vocês com suas caras de Mas você não loucos. está vendo a gente, não? Pequenininho aí na sua lateral? Não, agora eu puxei, estava atrás de uma coisa. Agora estou vendo sim. Tá. Ok. Então. Diz então Sócrates,
repetindo as palavras que lhe teriam sido ditas, repetindo as palavras que o diálogo diz que lhe foram ditas por Diotima. E por ser filho o amor de recursos de pobreza, foi essa a condição em que ele ficou. Então, quais são as qualidades? As qualidades advêm da sua gênese. Ele é sempre pobre. Não é nem delicado nem belo, mas é duro, seco, descalço e sem lar. Depois eu vou analisar isso. Estou só apresentando o texto. Sempre por terra e sem forro, sem teto. Deitando-se ao desabrigo, às portas e nos caminhos. Porque tem a natureza da mãe, sempre convivendo com a precisão, com a necessidade. É engraçado ter usado a precisão, né? É o termo que o Pessoa usa naquele poema que retoma um dito romano. Navegar é necessário. A pessoa escreve navegar é preciso. Vocês veem alguma diferençazinha entre colocar necessário e preciso? Impreciso tem a ideia de necessário, mas impreciso também tem a ideia de precisão. Navegar é exato. Não é só uma condenação, uma obrigação, é também um movimento importante por si só. Preciso. Segundo o pai, porém, que é o recurso, é insidioso com o que é belo e bom. É manhoso, tenta, né? E corajoso, decidido e enérgico. Caçador terrível. Poros, passagem. Alguém que sempre encontra um caminho. Sempre a tecer maquinações. A filosofar por toda a vida. Porque é cheio de possibilidades, de inventividade. Terrível mago. Feiticeiro. Sofista. Filósofo e sofista. Estão vendo por que Platão, apesar da tradição ter se apropriado de sua obra para existir, né? Uma sequência de regras. Doralice, olá, você está com a mão levantada? Doralice está com a mão levantada, não? Ela disse que foi engano, professor. Tá. E só uma Ela regra. acabou de mandar a mensagem. Tá. Não precisa levantar a mão, não, tá? Não sejam educados. Isso mata uma aula azul. Gente educada. Interrompa. Foi sem querer, professor. Foi sem querer, professor. Boa noite. Boa noite. Mas é sem querer o que você acha. No fundo, Professor. boa noite. No fundo, toda aquela questãozinha que não quer calar, né? Tá bom, professor. Boa noite. Boa noite. Boa noite a todos. Não, mas a ideia é que, apesar da tradição ter usado um autor para dizer, vamos pegar esse autor e vamos esticar ao máximo durante 2.500 anos, né? Ele não tem culpa disso. A obra de Platão, como qualquer obra, diz o que diz, diz o oposto do que diz e diz ainda outras coisas. Então a gente sabe que Platão é, aspas, inimigo do sofista. Mas também, aqui, como em outras passagens, você vê acontecer uma problematização dessa separação muito clara. O amor é tanto filósofo quanto sofista. O amor não é nem imortal, nem mortal. E ele é todo estranho, perverso polimorfo. Né? No mesmo dia, ora Germine vive, quando enriquece, ora morre, de novo ressuscita. Acho que é melhor dar uma cortadinha no som, porque acho que atrapalha para os outros. Eu falei com ela aqui no privado, mas acho que ela não viu. Nani, é o seu som que está barulhento. Tem como tirar o som enquanto... aí, pronto. E o que o amor consegue sempre lhe escapa. Peraí, isso parece um texto contemporâneo, né? Uma série de lemas contraditórios e que nos dá a impressão
como seria bom viver no passado. Eu tive uma professora muito boa, professora maravilhosa, uma gênia, uma pessoa incrível, a Kátia Muricy. E ela foi uma das pessoas que introduziu o Walter Benjamin no Brasil. É uma pessoa muito. Fez estudos sobre Machado de Assis, é uma pessoa incrível. Mas eu me lembro da surpresa com a qual eu a vi falar uma vez numa conferência, na qual ela dizia: eu estudo essas coisas, mas como eu adoraria ter nascido no século XVIII, numa época onde tudo era claro, cada coisa no seu lugar. Eu entendo esse sentimento. Agora, eu acho que esse tempo nunca existiu. Tá? A gente está aqui no século IV antes de Cristo e está vendo uma coisa totalmente Derrida, pós-moderna. De modo que o amor nem empobrece, nem enriquece. Assim como também há algo intermediário entre sabedoria e ignorância. É essa a natureza desse gênio, ó Sócrates, lhe diz Diotima. E não é de espantar que antes você pensasse essas bobagens que você pensava sobre o amor, como sendo um grande Deus, puro, maravilhoso. Pois você pensava que o amor era o amado. Vocês se lembram essa distinção da cultura grega que eu falei? O amado é aquele que é objeto do desejo. No caso, o homem mais velho, com uma posição social elevada. Um general, um filósofo, um poeta, um comerciante. E o amante, o ativo, o que deseja, é um jovem que tem muito a ganhar em termos sociais, que tem muito a ganhar em termos de experiência de vida com o seu amado. Diz ela, você pensava que o amor era essa respeitável figura que é adorada, e não o jovem à procura de alguma coisa, e não o amante. É por isso que te parecia belo o amor, te parecia de algum modo elevado, pleno, quando é um jovem cheio de hormônio. Recapitulando. Afrodite, que é a deusa original da beleza e do amor, daí que vem a palavra afrodisíaco, de Afrodite. Me deram uma etimologia outro dia que eu não sei se é verdade, já procurei, que Afrodite tem relação com a África. Que, na verdade, seria uma deusa estrangeira, não vindo da Ásia Menor, mas da África. Se alguém tiver alguma informação sobre isso, eu não consegui achar. Em muitas narrações, Eros é o filho de Afrodite. Em outros mitos, é anterior a Afrodite, mas em nenhuma narrativa, Eros é filho da pobreza. Vocês podem imaginar que a pobreza só vai produzir coisa tipo penúria, sede, incômodo, insônia. Não vai produzir nada de interessante. No mito que Sócrates está nos contando, Eros é posterior a Afrodite, mas não é seu filho. Foi concebido no dia de seu nascimento. Como ele foi concebido no dia do nascimento de Afrodite, ele ama o belo. Ele não é Afrodite. Ele deseja Afrodite. Filho da pobreza do recurso, como vimos. Ok. E Eros herdou características de seu pai e de sua mãe. As características da mãe que vimos no texto são as seguintes. Eros é pobre e não tem qualidades positivas, portanto. Então ele não pode ser delicado. O amor não pode ser belo. Só pode ter qualidades negativas da ordem de uma falta no que tange sua mãe. Duro, seco, por exemplo. Descalço. São as palavras que apareceram no texto. Né? Sem lar. Sempre por terra. Duro, seco. O que quer dizer isso? Não se adapta. Mas você está apaixonado por essa pessoa, como é que é? É isso. Não tem como fazer um cálculo e você se apaixonar por alguém que seja melhor. Né? Descalço. Independe de convenções. Sem lar. Nada o protege ou garante. O amor não é algo que protege, o amor é algo que tem que ser protegido. Eu acho essas descrições de Platão sensacionais. Elas
estão vindo a partir de um embate com aquilo que Agatão falou. E isso faz com que a filosofia vá dizer coisas, eu acho, sensacionais. São das melhores passagens da filosofia, o banquete. Aquilo que Platão falará, incitado pela competição que ele se impôs contra a poesia. Sempre por terra, não precisa de luz. Essa música Amélia, né? Hoje em dia ninguém consegue mais escutar. Mas atenção, vou fazer duas defesas da Amélia, tá? Amélia não é uma mulher que tem que ser submissa, tá? Amélia é um vagabundo. É um cara que não trabalha. E fala, que bom que você não reclama. Falta tudo na casa, o cara não trabalha. Ele fala, como você é legal de não reclamar. Não, como a Amélia era legal de não reclamar. Você está reclamando, você quer que eu trabalhe, que eu vá trazer coisa para casa. É música de vagabundo. Bom. Qualidades do pai de Eros. Eros é insidioso, é corajoso, decidido, enérgico, caçador terrível. Maquina, filosofa toda a vida, terrível mago, sofista. Germine vive, morre e de novo ressuscita. O que consegue sempre lhe escapa. Nem empobrece, nem enriquece. Corajoso, o que é isso? Eros é ativo. É pura atividade. Está afim, vai lá. Tece maquinações. É um pensamento sem lei. Mas espera aí, não é possível que você vá ficar com ele ou ela. Mas não está certo. Não tem lei. Não se submete a uma lei. Germine vive, morre de novo. Instável. Oi, mas pô, você não ligou. Como é? Puxa, foi tão legal e nem empobrece nem enriquece. Não muda. A pessoa é a maior galinha e se acha um santo, se acha um... Tá lá na pureza, na Vinícius de Moraes. Para ele casou 7 vezes. Casou 7 vezes. A cada vez ele acreditava que ia ser. E, tipo, pouco tempo depois, ele via que não. Mas sempre, né? Seja eterno enquanto dure, né? Algum protesto? O amor não é isso, não? Vocês têm a chave do amor? Quem aí tá bem arranjado? Ninguém? Ô, Tito, o único protesto é que o Vinícius casou 9 vezes. 9, desculpa. Desculpa. Não, Eu ia teve uma falar isso. história. Teve uma história. Não, as histórias dele são inacreditáveis. Ele casou com essa última, com essa que era baiana. Ele a encontrou no restaurante. Uma amiga trouxe e foi. Eu acho que estava conversando com a Maria Bethânia. É inacreditável. A menina, se não me engano, estava conversando com a Maria Bethânia e aí ele interrompeu. Tem um livro, tem um filme, né, que é muito bom sobre a história dele e ela conta, a Maria Bethânia que conta. Eu estava lá conversando, aí ele se apaixonou por ela e viajaram na semana seguinte. Tipo assim, ele convidou para viajar mais para Buenos Aires, uma coisa assim. É muito Mas acho assim. legal essa questão de casar várias vezes. Não sou contra, acho que não é falta de amor, não. Não, é uma fé total, né? Eu acho. Casar É uma fé total, presença, né? Às vezes a pessoa fica 20 anos casada e fala, não deu certo, separei. Deu certo, 20 anos, 30, 15, 10, 5. Acho que o importante é estar bem, né? Estar feliz. Pois é, o Vinícius é um autor meio difícil de ser defendido hoje em dia. Não porque eu acho que ele seja problemático, mas porque tem muitas pessoas que atacam. Mas ele não é um homem conhecido por trair as pessoas com que ele estava. Ele se casava. Não ficava traindo. Era assim. Pois é. E não sei, os poemas dele são muito impressionantemente belos, né? É porque, eu não sei, as pessoas acham que amam e querem logo casar, né? Você poderia viver o amor sem ter que se casar. Juntar as escovas gera muito problemas, porque somos Olha, diferentes. eu não Eu sou não sei. Eu não,
Eu não sou namoradeiro, não, eu sou casamenteiro, então eu não consigo concordar com você, mas eu sei que. Ah, não, eu não sei nem se esse é o caminho. Eu estou tentando, mas quem sabe? Tá, Não sei. Porque namoro. cada um tem um caminho diferente, né? As É, pessoas são. Tem gente que é feliz, o outro morando na casa dele, cada um separadamente, e que se amam e tal, mas não querem partilhar dos problemas, olha que né? Os Sartre e problemas. Simone não eram lá muito felizes, não. Tá? Mas tem gente que consegue. Tem gente que consegue. Eu não sei Mas como. Sartre não era fiel, né? Não era, Não, tanto é que ela sabia. nenhum dos dois, era tudo. Nenhum dos dois. Acho que ele, mas acho, não sei exatamente a história, mas acho que ele foi pioneiro. E depois acho que ela foi. Ou já era uma relação, tipo, combinada, Ela né? saía sempre com meninas, ela teve um problema, inclusive, porque ela namorou estudantes dela, ela teve problemas com a educação nacional, e ela teve um caso, o grande amor da vida dela foi um americano. E ela fez uma coisa inacreditável, ela publicou as cartas dele, o cara não entendeu. Como que é possível? Ele pensou que nem a história deles fosse verdadeira, né? Tudo, o principal era o projeto literário. Mas isso que é o casamento de Sartre e Simone, para mim. Duas pessoas sem coração com um projeto literário. Mas existem possibilidades diversas. Todos sabemos. Então, o que Agatão disse? É um Deus belo e jovem, delicado, úmido, justo, sábio e poeta. E no discurso de Sócrates, que ele está repetindo aqui, Diotima lhe disse: não é um Deus, é um intermediário entre os homens e os deuses. Não é belo e jovem, é relacionado pelo desejo à beleza. Você deseja a beleza, ele não é belo. Não é delicado porque está sempre por terra. Tipo, vai. Não, sem convenções, vamos lá. Não importa nada. Úmido, não, ele é seco. Ele não é uma coisa que se adapta e tudo. É uma coisa que não se adapta. Amor se adapta? Não. Tem uma história super louca. É uma escritora, Karen Blixen. É aquela que escreveu A Festa de Babette e tudo. A Hannah Arendt tem um texto bacana sobre ela. A Karen Blixen se apaixonou por um homem, mas esse homem, jovem, esse homem não a quis. Então ela casou com o irmão gêmeo dele. Isso é coisa de maluco. Ela casou com o irmão gêmeo. Bom, isso é algo úmido, algo que se adapta. Justo. Ela deve ter seguido a Bíblia. Tô brincando. O que a Bíblia diz? Tem uma passagem na Bíblia, não sei qual, que no caso da mulher ficar viúva, o irmão tem que assumir e casar com ela. É o mínimo, Eu claro. não sei qual é a passagem. Imagina. Que loucura. Em algumas sociedades africanas, por exemplo, como em Moçambique, na época, né? Não agora, mas a mulher passava ao irmão, né? Quando o irmão, se por acaso o marido dela morresse, ela passava, era literalmente isso, ela era despojada de todos os bens e ela passava para o irmão. E aí passava a construir um casamento. E essa história ela é mostrada num livro da Paulina Chiziane, que ganhou o prêmio Camões recentemente, só que ali nesse livro, Niket, uma história de poligamia, ela já problematiza essa relação e na contemporaneidade, ou seja, porque se antigamente era assim, e ainda permanece essa relação de poligamia, ela vai coloca isso no livro, mas já com um tom bastante crítico, né? Porque antigamente a poligamia era aceita. Quando se substituiu as práticas, né, eles chamavam, né, de uma certa forma, tribais, pelas práticas estatais, quando se assumiu o governo, onde teve o processo de independência, a igreja, né, se instaurou e isso começou a ser negado e combatido. E aí, no livro da Paulina, ela problematiza isso, dizendo que, já que é assim, esse homem que tem a mulher, né, e ela, na verdade, na tradição, ele teria que prover. Se ele tivesse 5 mulheres, ele teria que prover todas as 5. Não só financeiramente, como também sexualmente. E aí, na modernidade, onde se dá passagens dessa questão nas práticas estatais, enfim, em que agora as relações são
regidas por outro, que não é mais o régulo, não é mais aquela pessoa da sociedade e vai estabelecer o que é bom, o que é ruim, enfim. E aí ela coloca isso no livro, então, já que ele é assim agora, ele quer se divertir, então ele vai ter que passar a também manter todas as mulheres. Então o livro é bastante interessante porque problematiza essa relação no passado colonial, né, e no presente, já que alguns ainda mantêm as práticas, mas querem manter por debaixo do pano, porque a igreja agora, né, vai condenar isso. Professor, eu tinha colocado uma coisa no chat que era assim, estava falando de amor, e aí eu fiquei pensando assim, mas no caso ali, né, quando estava se descrevendo o que é amor, isso não estaria mais para as paixões? Olha Essa só, relação de... o termo eros envolve tanto amor pelo teu ursinho, pelo teu gatinho, pelo teu filho, É quanto, tudo? quanto pelo moreno misterioso. Ah, tá. Envolve o que... Porque foi o cristianismo que separou amores. Tem um amor publicável e outro não. Para os gregos, não tem sentido em querer separar a experiência erótica em coisas ok, em coisas não ok. É um contínuo, né? Nesse amor, então, está incluído toda essa questão erótica também. Não é Também. só um amor sublime, não é só É por isso um amor que transcendental. pois é, a ideia de que esse livro aqui é um livro onde está falando de um amor platônico, não, Eros é tanto uma coisa purinha quanto o ato sexual. Ok? Tá. Então, O Cortella tem uma fala que fala que acho que tudo na vida tem que ter latência, assim como o erótico, ou como, né, essa questão, porque seja o amor ou a paixão pelo que você faz, pelo trabalho, pela literatura, acho que tudo realmente envolve, né? é assim, eu vou dar um outro argumento. Quando você diz assim, tem o amor A, B, C, isso abre a porta para dizer assim, tem amor D, E, F, G, H, I, J, K, M1, M1 milhão. Então, o que os gregos faziam era falar amor. O que nós fazemos é transformar o amor num objeto de estudo com milhões de variantes. É esse o caminho, por exemplo, que Foucault vai seguir na história da sexualidade, ao dizer que nós, hoje em dia, a sexualidade é capilarizada pelas palavras. Nós falamos de tudo, em minúcias. Isso é o tipo A, isso é o tipo B. Enquanto que eles estão pensando numa experiência que não tem muito sentido. É como você fala assim, amor pelo filho mais velho, amor pelo filho caçula, amor... É nesse sentido que a psicologia, por exemplo, vai, nos Estados Unidos, em direção a uma catalogação completa de coisas. Esse é o caminho que a gente está seguindo, e por isso a gente acha estranho que eles usem uma palavra só. Mas eu acho mais interessante. Dizer que é uma palavra só não quer dizer que você vá ter uma relação com seu filho ou com o animal que você teria com uma pessoa adulta. Não é isso. Ter uma palavra só significa que você tem uma experiência comum com diversidade de riquezas, onde você não precisa ter conceitos, ter regras para pensar o que é uma coisa e o que é outra. Você não precisa pensar nas regras morais para agir moralmente, por exemplo. Não precisa pensar, mas o Kant falou que eu tenho que retirar ou não essa criança que está na beira da janela. Deixa eu me lembrar o argumento que ele dá no parágrafo 42. Não é necessário. Isso é achar que os conceitos da filosofia substituem a experiência. E não. Bom, sábio e poeta, filósofo e sofista. Há um deslocamento aqui. Mas vocês veem, então, quando você pega Gatão, o que a Gatão disse, vocês veem, ele está falando de Diotima, mas o tempo todo é Gatão. Ele está respondendo a Gatão. Se a gente acha incrível o que ele fala, e vai ser nesse discurso que vai surgir a ideia de ideia. Né? É porque Platão está tentando responder a Gatão.
ele é levado ao máximo que o discurso pode conseguir, que no caso são as ideias. Mas ainda não chegamos lá. Ok, sensacional, etc. Mas assim, se o amor é assim, para que serve o amor? Se o amor é essa coisa, mil coisas ao mesmo tempo, há mil amores num só amor. Diz ela que todos os homens concebem, conceber não é só algo que acontece no corpo, no útero, mas também na alma. Concebemos filhos, concebemos ideias. A uma certa idade, nós temos desejo de conceber, de dar à luz. Chegam umas horas, as pessoas, com 9, 10 anos, as crianças têm que ser arrancadas da cama para ir para a escola. A partir de uma certa idade, a pessoa quer ir para a universidade. Então, o amor não é desejo do belo. Ela vai precisar um pouco mais. Tem um pequeno detalhezinho. O amor é de uma geração que ocorra num belo contexto. E por que da geração? Porque a geração é o modo pelo qual algo não morre e continua. Então a gente já visto que o amor parece ser contraditório. Nem cresce, nem diminui. É porque o amor é descrito aqui como parte do movimento da vida. As coisas nascem, morrem, renascem, morrem. Cada indivíduo nasce uma vez, mas os indivíduos continuamente renascem e remorrem. As culturas, as ideias, as civilizações, o mundo, a vida. Então, algo de imortal no movimento do amor. Que haja um nascimento contínuo e que esse nascimento envolva um contexto belo. Esse contexto belo aqui, implicitamente, está sendo chamado de mundo, né? É um lugar onde perpetuamente há nascimentos. Um animal, quando deseja gerar, não um ser humano, mas um animal, um ganso, ele fica todo doentinho, todo dodói, todo tomado pela gansinha, ou pelo gansinho, ou pelo gansinha, pelo bichinho que ele está interessado. Primeiramente naquele outro animal que ele está interessado, depois na cria. Né? Eles têm um comportamento diferente. Eles reconhecem o grito dos seus entes queridos entre todos os outros gansos. E eles podem mesmo correr risco de vida para defender sua cria, para defender seu amante, seu ganso amado. Então, é uma visão aqui que eu acho bem bacana. Nós estamos falando do amor e não vai ficar falando dos seres humanos. Vai pensar em animais. Os animais também amam. Nós não conseguimos falar isso, que os animais amam. Para nós, hoje em dia, há várias coisas que os animais fazem. Não fazem. Os animais não falam. Os animais não fazem nada como a gente. Os animais não comem. Os animais são nutridos. Né? Eles defecam. Nenhum termo que a gente utiliza para nós, a gente quer utilizar para os animais. No pensamento grego não é assim. Não há essa separação. Mesmo num termo tão importante quanto o amor. Professor, hoje, do ponto de vista biológico, tem se chegado à conclusão de que o sentimento é anterior à razão. O sentimento entre os animais, o sentimento, mesmo com as moléculas mais simples, já existe um sentimento, que eles estão atribuindo a sentimento. E é bem interessante, ele é anterior ao processo de racionalização.
Eu vou só dizer uma coisa, algo que uma disciplina, biologia, sei lá, entomologia, possa estabelecer, em filosofia não ganha direito automaticamente, né? É possível que disciplinas digam algo assim, mas para nós isso tem que ser pensado. Eu, pessoalmente, sou alguém que é só sentimento, zero racionalidade. Mas, assim, eu não consigo afirmar que, filosoficamente, porque a própria noção de anterioridade é complicada, assim. Mas você pode imaginar que um autor como Nietzsche pesquisou nessa direção. Ele pesquisou a noção de vontade e potência. Se você quiser chamar a vontade de um sentimento, né? Que é isso que deu origem à racionalidade. A racionalidade, essencialmente, é vontade. É o resultado da vontade. A gente não vê, porque, não, sou objetivo, sou neutro, mas é o modo pelo qual caminhos são encontrados, caminhos de poder cada vez mais são estabelecidos, e a grande palavra que nós encontramos para falar de poder é razão, né? Mas ele começa analisando bactéria. Tá? Então, Platão é considerado como aquele autor que mostra a inferioridade do corpo por relação à alma, inferioridade do sensível por relação ao que é superior. E aqui, essa frase diz que a natureza mortal procura se imortalizar. Me parece isso não ser muito condizente com a ideia que temos de platonismo. O platonismo me parece mais representado na ideia cristã de que o mundo é um vale de lágrimas. Então, é só para mostrar que um autor, necessariamente, todo autor, não precisa nem ser autor, você, quando fala bom dia para alguém, tem ambiguidade aí. Bom dia, mas como assim bom dia? Está sendo irônico? Quando você faz em filosofia, você começa a ter umas experiências mais esquisitas de diálogo. Tá? Todo discurso, toda textualidade envolve muito mais do que você pode catalogar. Então, um autor clássico, eu entendo que haja, nas gerações jovens hoje em dia, uma vontade de destruir os clássicos. Eu entendo. Eu não sou essa geração. Eu sigo outro caminho. Mas eu acho que isso daí se dá um trabalho que não precisa, porque os clássicos destroem os clássicos. É só ler direito. Por exemplo, se o Bolsonaro tivesse sido eleito e tivesse que acabar a filosofia e dar aula de Bíblia, eu ia adorar. Porque se você ensinar a Bíblia, as pessoas vão virar ateus. Se ensinar mesmo. Vamos ler. Olha lá. Olha o que está dizendo. Anota, segura aí. Mas eu digo isso para a Bíblia, mas eu digo isso para qualquer texto religioso. Ou Mas, para professor, qualquer ele ia eliminar tudo que pudesse fazer o povo pensar. Ele ia diminuir a Bíblia, tipo, em um terço. Não, tudo bem, mas assim, se sobrasse 2 pagininhas, essa ideia de que qualquer texto, um texto filosófico, uma bula de remédio, nada resiste, nada tem estabilidade. Esse é o sentido da obra de Derrida. Nenhum texto tem estabilidade. A gente vai ver um pouquinho disso num exemplo que eu vou dar sobre o Hegel, se a gente conseguir chegar nesse ponto na aula de hoje. Então a natureza mortal só pode, através da geração, atingir a mortalidade, deixando um ser novo no lugar de um ser velho. Então o mortal se conserva continuando através do tempo. Não sendo sempre o mesmo, não comprando aqueles produtos. Os jogadores da seleção brasileira estavam num combo sobrancelha e botox. Não só isso não fez com que eles conseguissem ganhar o jogo, mas não é o modo pelo qual você consegue se manter, né, no tempo. Um modo é o filho, mas com Hegel, por exemplo, um outro modo, ou em Platão mesmo, outro modo é a obra. Se eles tivessem ganho,
a copa, eles teriam se tornado os imortais que eles gostariam de ser através dos tratamentos que eles fazem. Bom, então, o movimento de mortalidade é conseguir deixar sempre alguma coisa nova. Aí, vai vir sempre algo. Então, para quem se interessar, a base da filosofia da Hannah Arendt é a natalidade. Sempre nasce alguma coisa. Sempre nasce gente. Você fala assim, não, o mundo não tem mais solução e tudo. Não se preocupa, os jovens estão chegando. Você vai ser esquecido. Por conseguinte, aqueles homens que estão fecundados no corpo voltam-se de preferência para mulheres. Aqueles que não estão fecundados no corpo voltam-se de preferência para quem? Para rapazes. Então você é um mundo completamente louco por comparação ao nosso, né? Então, se você se dirige para mulheres, apenas se, sobretudo, você estiver querendo ter uma continuidade, sentindo a necessidade de ter uma continuidade. E ter uma imortalidade na sua prole. É por isso que nos textos gregos você fala tal pessoa filha de tal outra. Né? Essa sequência genealógica que aparece continuamente para dar a ideia de uma continuidade. Mas aqueles que estão fecundados em sua alma, o que está em jogo é o pensamento. O que está em jogo é uma ação virtuosa, um modo de se comportar, não seguindo os instintos do corpo, mas seguindo um equilíbrio das paixões, um virtuoso equilíbrio das paixões. Então o amor não deseja o belo, deseja a geração e a parturição no belo. Produzir alguma coisa num ambiente belo. Vocês podem imaginar um nascimento com parto natural. Uma coisa agradável, tocando música, o pai e a mãe lá, carinhos. Agora, imaginar um nascimento num lixão de gramacho. Isso é algo revoltante. Isso é só para mostrar que a gente está dentro dessa tradição. Que o amor deseja a necessidade de um ambiente belo, acolhedor. Porque o que é mortal deseja a imortalidade. Isso é muito distinto da ideia de platonismo. Distingue o platonismo de Platão. Há Platão, que é um autor, e o platonismo é um sistema que se inspira de Platão, que fala de uma dicotomia corpo e alma sensível e inteligível. Eu nunca confundo, ou nunca gostaria de confundir, Platão e o platonismo. O platonismo se funde em Platão, mas Platão não precisa da sistematicidade que foi aplicada ao seu pensamento. O modo pelo qual o mortal pode ser imortal é num processo contínuo de substituição. O amor da alma deseja produzir uma obra. O amor do corpo, filhos. Aqui chegaremos na famosa escada dos graus do amor, que é o grande exemplo da ascensão em direção de um amor sensível, corporal, para um amor puro e material. Eu não concordo com nada disso, tá? Eu acho que o tempo todo o corpo está em jogo. Vou mostrar por quê. São esses, então, os casos de amor em que talvez, ó Sócrates, talvez você também possa ser iniciado. Mas, isso aqui foi o que eu falei. Olha, amor da alma é amor do corpo. Mas tem mais. Para entender isso melhor, por que existem esses graus? Não sei se você vai entender. Se for explicar mesmo como é que são as coisas, eu não sei se você entende. Então ela está o tempo todo tratando, segundo a narrativa de Platão, Sócrates como alguém meio que ela ri da sua capacidade de se relacionar de fato com Eros.
Tenta seguir se fores capaz. Primeira etapa. Se você quer chegar plenamente nesse contexto de beleza para produção jovem, você tem que se dirigir a belos corpos. Em primeiro lugar, você deve se dirigir a um namoradinho, namoradinha, e ficar falando. Você vai se dirigir ao corpo, vai fazer coisas corporais com os corpos, mas também você vai dar muita vontade de ficar falando. Continuamente isso aparece no texto. Discursos. Então, parte inicial, um corpo. Depois, a beleza está em todos os cantos. A beleza está em todos os corpos. E que se você vai procurar beleza, é uma tolice não procurá-la em todos os corpos. Então, você vai ter que se interessar, sair à caça de todos os belos corpos que você conseguir. E largar esse amor violento, bobão, de um só. Esse amor monogâmico. Ok? Então, afim? Vocês votam, Platão? Ok. Depois eu dou o número do partido do Platão. Não há 22, não. Então, você sai de um corpo para diversos corpos. O que vocês estão vendo aqui? Um movimento de abrangência, certo? Um movimento de ir abrindo a roda. De um modo geral, nos comentadores, o movimento é lido como sendo um de uma redução. Vai em direção a um amor puramente intelectual sem corpo. Eu leio como você coloca cada vez mais coisa aí. Depois, terceira etapa, ele deve considerar as belezas da alma mais preciosas que a do corpo. Ele não está dizendo que as belezas do corpo não são preciosas. São preciosas, mas há mais preciosas. Por exemplo, vocês encontraram um bofe incrível. Puxa, foi um luxo, delícia. Vocês estão lá com ele na situação. Vocês descobrem que ele é neonazista. Tudo bem? Não influi? A, aspas, alma não tem influência sobre o corpo? Eu adoro esse cara e tudo. Ele me bate, mas é só de vez em quando, não é sempre. A alma não tem. Porque quando você lê assim, ele está saindo do corpo e indo para a alma. Filósofo, não, ele está fazendo, na minha interpretação, uma descrição incrível de uma coisa tão potente, complexa, importante em nossa vida. Não é possível que em nossa vida só coisas corporais importem. Outras importam também, e elas estão relacionadas. Então, depois de um corpo, diversos corpos, tem a alma. Ele não está jogando fora os corpos. É mais preciosa. Quarta etapa. Então você vai contemplar o belo nos ofícios e nas leis. Como assim? Mas o que tem de... Não tem nada de erótico no belo, nos ofícios e nas leis. Não tem nada que garanta uma vida possível. Na Lei Maria da Penha, não tem nada que garanta uma vida possível no fato de haver, no Brasil, uso capião, se for para a mulher poder ficar com os filhos na casa e o marido não poder despejá-la. Então, Eros não é só o erótico e afrodisíaco. É toda essa dimensão é interligada. E como nós estamos numa civilização pós-cristã que distingue o amor do ursinho de pelúcia, do gato, do filho, da mulher e da pornografia, eu, em muitos casos, não entendo o que seja pornografia. Acho que é sexo. Aquilo que a gente chama que é sexo, né? Filma, isso é pornografia, né? Não estou defendendo pornografia, estou só dizendo que nós estamos numa civilização que vai especializando as coisas. Dizer profissional do sexo, exploradores do sexo. Pornografia é algo como ou profissional ou exploração do sexo. Mas não é exploração profissional de outra coisa.
Eros. E assim que todo ele tem um parentesco comum. Há um parentesco no ato sexual com a Lei Maria da Penha. Há um parentesco no ato sexual para um homem e ter filho. Aquilo gerar uma criança. Aquilo gerar encargos e responsabilidades. Não? Platão está propondo que a gente entenda o contexto complexo de Eros. E julgue, enfim, de pouca monta o belo no corpo. Tem monta, pouca. Por quê? Ah, você vai lá e faz filho com toda mulher que você transa? É isso? Tem muitos casos. Eu conheci uma menina, bailarina, Gabriela Cidade. É que eu tive um tio que era Ney Cidade Palmeira. E aí eu perguntei se a gente era prima e tudo, e ela falou que não sabia, mas o pai dela era do Amazonas. Ele era vendedor de cortina. E aí saía andando pelo Amazonas. Aí o pai dela morreu e tudo, e aí depois um dia, com uns 20 e poucos anos, ela começou a encontrar os vários irmãos que ela tinha. Porque era um vendedor de cortinas itinerante. Né? Então, é interessante, atraente, é potente o corpo, o sexo. Mas a gente não encontra uma pessoa e a estupra. Né? É necessário que haja regras sentidas como tendo. Né? Não é uma regra fora do amor. É no amor essa regra. Então, depois da alma, ofícios e leis. Quinta. E depois é para as ciências, que é preciso transportar o amor. Para que também se veja que há beleza lá. Ciência. Então, essa continuidade, na verdade, é toda a experiência humana que é atravessada pelo amor. Não é um deslocamento. É uma ampliação. É como se fosse uma música do Gilberto Gil. Tudo é incrível, esotérico, maravilhoso. Em tudo cabe, em tudo há. Então, aquele que tiver sido orientado para as coisas do amor dessa maneira, imagina que educação que um físico teria hoje em dia, se fosse realmente platônico. Seria festas incríveis com muito, muito amor, muita música, muita bebida, muita cama, mas também muitas conversas, muita inteligência, muitas coisas legais, nada de sujo, nada de violento. Aquele que tivesse sido orientado até esses pontos do amor, contemplando seguida e corretamente o que é belo, você sabe o que está fazendo alguma coisa legal ou não numa relação. É isso que Platão está chamando de contemplando seguida e corretamente o que é belo, agindo adequadamente. Já chegando aos ápices do grau do amor, você tem uma vida ativa, encontra, é atraído e tudo, e faz música, ou então faz física, ou então faz filosofia, faz direito, faz medicina. Você está lá, você tem uma vida plena, a vida de uma pessoa, não é a vida de meia pessoa, que é um profissional do sexo ou que é um profissional do pensamento. De repente você vai perceber uma coisa incrível. Aqui, tudo tem dia. O belo. Então, o que está em jogo no amorzinho da criança pelo seu ursinho, pelo seu gatinho, de uma mãe por um filho, de um homem por outro homem, ou por um sei lá o quê? Nesses amores todos, pelo saber, pela ciência, tem alguma forma de brilho, de harmonia, de um respiro, onde as coisas podem se produzir. É isso que nós chamamos de belo. E o que é o belo? Primeiramente, é sempre. É o que está lá. Por quê? Não é o que veio a ser, é o que mede todo o resto. Não é o resultado de nada. É o que sempre está
desde sempre nos acompanhando. Portanto, não é nada que nasce ou perece, nem que aumenta ou diminua, e que não é de um jeito ou de outro, nem um pisca-pisca, sim, não. Nem feio por belo por relação a isso, feio por relação àquilo. Mas é o contexto no qual que acompanha tudo aquilo que a gente que está em jogo numa iniciação sexual, uma iniciação amorosa, em ter uma admiração com leis, um interesse por saberes. Em tudo isso há algo que não é nem saber, nem lei, nem cor, que acompanha tudo, que explica um sentimento, uma atmosfera que envolve. Existe um belo em si, um belo que se define por si mesmo e não a partir de critérios sociais, que está sempre consigo mesmo e que não é o resultado do que nós podemos pensar a seu respeito, que é sempre ele mesmo, que não é variável, enquanto tudo mais dele participa. Ou seja, um modelo, para Platão, um modelo de moda, não é belo. O modelo de moda é belo dos 16 aos não sei quais anos. Antes, ninguém vai dizer que um bebê de 6 meses é belo e sexy, né? A partir de um momento, uma pessoa se torna bela. Mas isso não é que se torne bela, ela passa a participar do belo. Mas o belo, ele mesmo, não se altera. Nós dizemos que essa pessoa é bela. Esse rapaz virou um uau, essa menina virou incrível. Então, tudo aquilo que somos são pessoas, leis, ciências, animais. Tudo isso nasce e perece. Mas o belo não se altera. O belo é a referência a partir da qual nós dizemos isso é belo. Então, a gente está aqui no surgimento da ideia do belo em Platão, no surgimento das ideias. É desse modo que ela surge, para explicar um contexto de geração. Um contexto absolutamente sensível de geração. Eu acho incrível. Eu acho sensacional. Eu não acho que seja uma crítica, um enfado com a existência, com o mundo, com o sensível, com os corpos. Eu acho que nenhum autor em filosofia foi mais interessadíssimo pelos corpos que Platão. Em diversos diálogos de Platão, ele fica falando dos corpos das pessoas, como tal jovem é belo. Bom, então eu vou fazer uma perguntinha aqui acerca dessa ideia de uma beleza em si. Vocês têm problema? Eu esperava que vocês fossem ter mais problemas com falar de uma beleza igual a si Não, mesma, que não varia, que não tem professor, critérios me sociais. chama a Oi. atenção. Me chama a atenção, primeiro, a dinâmica, a ordem que ele cria para chegar no belo. A alma, ela é anterior à ciência e anterior ao ofício. Isso me chama um pouco a atenção. A outra coisa que me chama a atenção é que está muito ligada a uma civilização específica. Me parece que é um conceito muito específico do que ele vivia também. Eu acho que se você tirasse esse conceito para um outro universo, talvez ele não fosse aplicável, imaginar dessa forma. Não sei. Foram as duas coisas que me chamaram a atenção aí Mas olha só, de um modo geral, tudo aquilo que a gente vê na filosofia antiga são afirmações ligadas ao universo restrito. Ao que, professor? Ao universo restrito. É uma civilização lá, século IV, umas ilhazinhas lá, um pessoal. O problema é que uma parte do que eles disseram
a gente ficou achando que a humanidade ficou achando que valia para todo mundo. Então, a noção de Ok. universalidade foi inventada por eles. Foi eles que inventaram isso. Como um modo de validar esse sentimento, essa promessa expansionista desses conceitos que eles criaram. Imagina você e 3 amigos criam uma escola de pensamento e falam essa escola é verdadeira, essa escola é universal. E é isso, né? Então, então se entende que no momento contemporâneo hajam autores que não são nenhum malucos que critiquem a ideia de universalidade. Porque você está vendo agora como o que pode parecer de ser um pouco excessivo, de ser um pouco forçação de barra, querer que todo mundo compre esses discursos. Mas durante 2.500 anos se comprou, se fundou a estética. Esse aqui é um dos 3 fundadores da estética. A arte deve mostrar o belo. Se você pega uma pessoa da extrema-direita e vai perguntar o que a arte deve ser, a resposta dele vai ser: a arte deve representar o belo é sempre a mesma coisa, não tem variações, nem nada. Então, eu leio, eu não tenho uma posição de juiz, de tentar dizer isso assim, aquilo não, dar notas. Eu acho Platão o máximo. A gente tem outras coisas para fazer hoje em dia, mas nessas outras coisas para fazer é muito bacana discutir com gente como ele. Eu acho muito legal. Tem coisas incríveis para falar. Você diz, disso eu gosto, disso eu não gosto. Mas sabendo que tem uma inércia. Sabendo que, sem que você se dê conta, muito de Platão está na gente. Você tem que fazer um trabalho de exame contínuo, né? E aí, para fazer esse exame contínuo, eu vou trazer umas imagens para vocês. Porque eu nunca falei para vocês, mas a coisa que eu mais gosto na vida é imagem, arte. Então, tem sentido aplicar para arte essa ideia de um belo em si, um belo que não é variável? Aqui nós temos o Davi do Michelangelo, que é apresentado como sendo uma figura que sustenta tudo o peso do mundo em sua cabeça, em sua inteligência, em seu espírito. Assim como a Vênus do Botticelli, que é a Afrodite. Então parece que a gente está aqui num registro de arte onde você fala, isso é belo, isso é belo. Será que o que Platão fala é verdade? Vale para todos os lugares de modo relativo? Aqui é o Goya. É belo, mas já tem alguma coisa estranha, não tem? Tem algum estranhamento. Essa mulher se vendo no espelho, nós vendo o resultado, não é belo. Professor, Hum, eu acho que na arte o belo é muito relativo. Porque se você pega uma obra, por exemplo, de Tintoretto, você vai naquela fase de Tintoretto, eu acho uma beleza muito obscura, uma beleza escura. As obras são escuras, as obras são densas. Então, eu acho que você generalizar na arte fica muito complicado, né? A visão do belo. Eu acho que aí, como o senhor está falando, essa pintura de Goya é bela, mas se você for olhar, realmente tem detalhes que não são belos. uhum, Então, acho que isso tudo é muito relativo, né? É uma coisa muito, sim. muito difícil. Mas, assim, Né? Em é determinadas relativo, mas épocas, tem alguma coisa de interessante se você se defrontar com essa sim, questão. mas tem alguma coisa que instiga, tem alguma Sim, coisa que te instiga, que te leva, instigante, que te sim, leva a pensar, que te leva a olhar com cuidado. Né? sim. Isso eu concordo. Até se perguntar assim, mas vem cá, isso daqui é a tradição ocidental? Isso vale para onde? Eu acho que o belo, a diferença do belo nessa imagem é exatamente a época, né? Eu acho bela
Sim. Agora, esse Imagem. quadro aqui do Velázquez, do Papa Inocêncio II. Se você olhar o tecido, o veludo vermelho, é incrível. Essa roupinha de filó, não sei, é de uma beleza. Se você olhar tudo, é tudo lindo. Agora, quando você olha o quadro, olha o rosto, olha o olhar, a última A coisa, eu expressão dele é acho, pesada. é pesado, é diabólica. É um Papa. Você está É diante de um horrível. foguete. A expressão. Você está diante de uma energia. Você está diante. Você não há necessidade de vir com a palavra beleza aqui. Você tem vontade de falar de outras palavras. Aplicar a palavra beleza aqui parece não olhar o quadro. Não é chamar o quadro de feio. É dizer, mas. Tá, isso é belo. Pô, olha De repente, o belo se encontra justamente nessa perfeição, né? Nessa expressão tão real. Mas o cara era tão muito feio, professor. expressiva. Pô, aí também não dá. Eu prefiro o Papa com a camisa da Argentina, que fica mais bonito. Ai, ai. Ó, Professor, olha só, mas é incrível o trabalho, eu concordo. Você fala assim, ó, eu não acho o quadro bonito, mas o trabalho que foi feito é incrível. É Aí incrível. você admira a A técnica, técnica. né? Você admira a técnica, você admira, poxa, que incrível essa técnica, mas realmente Nem você tem não como não admira. admirar, né? Que é uma técnica realmente que você fica. Uma pergunta, eu der de presente para vocês. Vocês colocariam no seu quarto dormir? Não. Eu ia colocar no meu corredor, professor. Aí tem. Aí Lugar tem. Eu não nenhum. colocaria, Deve valer milhões isso aí, eu ia vender e fazer outra coisa com o dinheiro, professor. Não. não colocaria Não mesmo. pode vender. Eu comprava outra coisa mais bonita com o dinheiro É que você isso, deve valer. James. O negócio é vender e ganhar dinheiro, porque realmente não dá, não. Não, mas Tá então. maluco? Eu tenho pesadelo, professor, isso aí Tá, no então quarto. tem Puta alguma que outra pariu. coisa. Parece que a palavra. Quando você fala de pesadelo, não parece evocar imediatamente para mim a palavra beleza. Mas não sei vocês. Cada um, né? Aqui parece ser outra coisa, né? Esse aqui é um Monet. Parece, hoje em dia, a gente olha isso como sendo fofinho, parece quadro de publicidade, um domingo idílico. Mas, assim, essas cores são meio de maluco, não são? Olha esses vermelhos embaixo. Num dado momento, você sai da impressão imediata de algo Parece meio a agradável, vista de um sanatório, né? O cara tá no sanatório olhando pela janela. e de repente é você mesmo que está no sanatório, porque você estava achando, Nós estamos todos no sanatório. você tava achando isso bonito. Agora você começa a se dar conta, caramba, opa! E Professor, Eu acho um pouco. o senhor foi naquela exposição imersiva de Monet? Não. Foi assim, pena que o local foi muito apertado, eu achei muito apertado, foi ali na Casa França Brasil, e eles botaram muita gente, e aí não dava para você perceber, mas realmente foi muito bonito. Era Muito uma bonito. experiência, assim, uma experiência de realidade alterada, né? Sim. É isso. Eu acho que Sim, você só fala que- belo. Oi. Pode falar. Eu acho que falar belo elimina o principal da experiência aqui. Uma experiência com a realidade. Ou Sim. com a irrealidade. Não sei, ou de repente a mesma coisa, as duas palavras, né? Então a gente está vendo que a arte, essas obras que eu estou mostrando para vocês, parece que a palavra belo ela pode ser utilizada, não é proibido, mas tem tantas outras coisas para falar também, né? Tito, agora que você falou sobre realidade, eu só queria tirar uma dúvida, assim, porque a gente está falando sobre o belo e etc., mas eu acho que eu não sei como ficou o processo, assim, da arte em questões com surrealismo, dadaísmo e etc., que são coisas que, assim, não sei se tem o belo como uma visão prioritária, sabe? Em geral, na Mas arte acho que moderna, em artes assim, na arte contemporânea, muitos artistas recusam a noção de belo. Uhum. Você, quando vai ver uma obra de arte, os textos falam coisas tipo interessante, instigante. Teve até um crítico, Harrison Hall, que escreveu um artigo que é chamado Um Uso para o Belo. Que uso ainda pode ter hoje em dia em nossas conversas a palavra belo? É muito diferente do surgimento da pintura renascentista e procurando dar um estatuto para a arte, chamando isso de belas artes.
artes ligadas ao belo. Agora parece que belo é objeto do coração, é publicidade. Não que seja feio, né? Platão nos ensinou, não é porque algo não é belo que é feio, né? Então, enfim, vocês veem que, por Ô, definição, professor, entra Professor, quando vocês entram nas obras de arte, a gente vê que elas, por si mesmas, têm uma dimensão reflexiva. Não é a filosofia que chega e eu vou explicar o que você é. Eu acho que o que a filosofia tem que fazer, em muitos casos já fez no século XX e XXI, é dialogar com o questionamento que está já nas obras de arte. Oi. ô, professor, uma das coisas que eu estou percebendo é a diferença aqui do belo para o bonito. A gente está falando belo como sinônimo de bonito, né? E ao contrário de feio, tipo assim, né? Vamos lá, contrário de feio, né? É bonito. Nem tudo que é bonito, né? Ou nem tudo é belo. Ou o belo ultrapassa a questão do bonito, não? Olha, Marcos, para mim são sinônimos. Você vê diferença entre belo e bonito? Eu não consigo Sim. ver. Você saberia me ajudar? Vamos lá. Quando você estava falando nas leis, tá? Quando falou das leis, que existe o belo na formação de uma lei que beneficia, que traz justiça. Isso é belo, não necessariamente bonito. Você acha que bonito é físico, é isso? Bonito pode ser físico. Apenas né? físico. Agradável aos olhos, né? Aos sentidos. Né? E o belo ultrapassa aos sentidos somente. Né? Entendo. Mas o belo, para mim, envolve diversas dimensões. De fato. Sim. Você fala assim, menino bonito, tem aquela música, né? Da Rita Lee. Sim. Mas eu não sei se a gente usa bonito também para noções abstratas. Então, é que a gente está falando assim, feio, né? Tem antônimo de belo? O contrário de belo não é feio. Será que é o feio? Desordem. Então já sai do bonito. Então a gente já foge do bonito. Que a gente entra na casa da desordem, do caos, né? Um sistema, o sistema, o corpo humano, é belo como um todo. Não é só bonito, né? Aparentemente bonito. Um pulmão não é bonito. Mas aos olhos, não. Para o médico, ele fica vendo que coisa incrível. Tá. Que belo isso, que belo esse funcionamento, que belo essas funções. Legal. Então, no caso ali do retrato do Papa, né? Sim, o Papa é feio. Eu não acho feio, não. Não é bonito. Eu acho ele super bem apanhado. Tá. Então, mas é feio, né? Tá. Mas toda a obra, tem espetáculo. O detalhe da obra, o detalhe da pintura, como foi feito. Não, e o olhar, Sim. aquela presença. Eu nunca vi alguém tão presente na minha vida. Né? Metade das pessoas com quem eu estou, elas estão em outro lugar. Ele não. Ele tá... É incrível um artista conseguir dar uma presença dessa ordem, né? A pessoa não precisa nem estar no celular. Ela está lá. Tito. Oi. Tito, professor. Você pode, muito rapidamente, falar a respeito do diálogo Hípias Maior, o que Platão fala sobre o belo? Assim, porque o Marcos trouxe essa questão,
E estamos falando do bonito, realmente, do belo realmente como beleza, como eu até entendo o que você está falando, que realmente eu acredito que uma coisa que seja bela, mesmo que não haja uma beleza física, ou não haja uma beleza, né, que se mostre às vezes no estereótipo, mas que tem uma essência, que tem alguma coisa internalizada ali que torna aquilo belo, que seja uma pessoa, né? Tem o ditado que ama o feio, bonito lhe parece. Quer dizer, porque para a pessoa que ama o feio, ela se torna bonita. Mas no diálogo que tem entre Sócrates e Hípias, há sempre uma contradição, assim. Sim, é sempre uma contradição. Você pode trazer um pouco? Não, assim, Você pode trazer um pouco vou falar bem pouco porque eu tenho uma memória, na minha idade, a memória ficou bem longe de mim. Mas que eu me lembre do Hípias, porque eu juro, eu tenho que estudar para dar aula para vocês, a cada vez. Né? Eu não... e aí, o Platão vai seguindo uma série de definições. Belo é a simetria, belo é a harmonia. Né? Então, a gente já sente de antemão que não vai dar certo. Né? Então, é o tempo todo, no diálogo com Hípias, afirmações são dadas e afirmações são desmontadas. E Hípias não vai ficando contente com isso. E, essencialmente, isso não chega a nenhum lugar, mas implicitamente chega. Porque o que vai aparecer vai ser uma estranha característica do pensamento. O pensamento faz com que a gente, cada um de nós, se duplique. Eu estou vendo aqui a Shirley, Carolina, Doralice, Marcos, Avanice. Estou vendo aqui no meu totem de imagens. Você não tem 1, 2, 3, 4, 5 pessoas, você tem 10. Tem 2 Shirleys, 2 Carolinas, 2 Marcos, 2 Doralices e 2 Avanises. Porque o pensamento é um diálogo de mim comigo mesmo, e o pensamento é eu comigo mesmo, e se eu não estou comigo, eu sou contra mim. Eu me ataco, eu me critico no diálogo. Se eu tento fazer aquilo que eu não quero, se eu tento definir o belo. A tentativa de definir o belo nesse discurso não é só a poética. Diversas afirmações são feitas e nenhuma delas se sustenta. Não é apenas isso. Mas Sócrates parece, de antemão, não acreditar em nenhuma das definições feitas. E se ele se dobra a um movimento social que faz com que a gente diga que belo é isso ou belo é aquilo, belo é o filme Titanic, belo é o sei lá o quê, né? Ele vai... Isso daí não é apenas uma noção aqui fora que não importa, mas é nós que ficamos cindidos conosco mesmos. Então, o belo surge tanto no banquete, enquanto o problema que faz surgir o máximo da filosofia de Platão, as ideias, quanto aquilo que, no Hípias, faz mostrar com que nós somos cindidos. O pensar nos cinde em 2. Sócrates termina falando que ele, quando chega em casa, encontra sempre uma pessoa que mora com ele, que é extremamente agressivo. E que, em função do que ele pensou ou falou ao longo do dia, quando ele chega em casa, tentando se olhar no espelho, esse outro é extremamente violento com ele. Não era, acho, isso que você esperava que eu fosse falar. Você esperava que eu fosse... Não, mas entendi, eu entendi. Acompanha realmente o raciocínio, assim, a gente consegue colocar... Não chega em nenhum lugar. É aporético. E é diferente. Entendi, obrigada. Porque, não, isso é surpreendente, porque na tradição grega, belo é simetria, belo é harmonia. Então, a filosofia faz um movimento de dissolução do estabelecido. Né? Bom, continuemos um pouquinho. Professor? Oi. Eu queria fazer uma pergunta, porque olha só, eu estou com alguns nós aqui na cabeça. Quando o senhor apresentou aquela ideia, né,
ascendente, corpo, diversos corpos, alma, ofício, leis e ciência, para chegar ao belo. E a gente está discutindo, na verdade, essa conceituação, eros, né? Mas a gente está falando da questão do que seria belo, né? Eu não sei se eu estou embolando, não sei nem se eu consigo formular uma pergunta, assim, porque, olha, a minha questão é a seguinte: quando se colocou essa questão do... A gente está lendo isso, o senhor disse para a gente chegar à questão da ideia, né? Na verdade, o Banquete, esse livro está fundando o que seria depois, para o Platão, a teoria das ideias. Não, ele Então, já aqui, ele já fala de ideia aqui. já é aqui. É Então, aqui. e são essas ideias, na verdade, então, para a gente definir o belo em si mesmo, então, ele não É a ideia do existe. belo. É a ideia do belo. Não, ele existe. É a ideia. Não, é a ideia, mas, por exemplo, mas para a gente pensar na ideia, a gente Num tem que ser pensar em toda a sensível, correlação. no ser sensível não existe. Num cavalo, numa caneta, numa pessoa, não existe. Agora, existência para Platão, ontos, on, o que é verdadeiramente ser, são as ideias. Tá? Então, é diferente de nós. Para nós, quando você fala assim, é apenas uma ideia é algo que não é tão importante quanto sensível. Para Platão, não. A ideia é o mais incrível. Para ele não. Não, então. Tá. Então, eu estou entendendo isso, mas a minha questão é a seguinte: se a gente tem sempre a necessidade de definir as coisas, né? A gente quer nomear, a gente quer identificar, a gente quer caracterizar e tal. Então, nessa acepção de pensar que o belo é a ideia, mas para eu chegar à ideia do belo, ou ao que me parece que poderia ser a ideia do belo, eu tenho que acionar todas aquelas categorias que necessariamente não é o belo em si. Exatamente. Mas que vai ser a ideia geral, é isso? Exatamente. Então, seria o mais próximo de se chegar à definição do belo enquanto ideia. Não, aquilo é algo, aquilo é uma escada a partir da qual você vai dar um pulo. Então, mas para eu dar um pulo, toda aquela escada, todas aquelas palavras, eu tenho que percorrer aquelas ideias para chegar à ideia. A ideia da ideia, isso? Sim. Para chegar às ideias, não a ideia da ideia, para chegar a uma ideia, para chegar a algo que é algo que é invariável. Porque, por exemplo, tudo que está ali me parece são coisas que a gente pode começar a puxar categorizações e características. E aí, a partir disso, que eu começo a conceber, por exemplo, uma ideia de belo. Você então, eu posso conceber... Assim, você pode dizer assim... Estou confusa. Vou acusar Estou confusa, Platão. né? Não. Você só é uma pessoa do século XXI. Uma pessoa do século XIII leria isso num sentido mais de que incrível. Então, é assim, Platão está nos explicando alguma coisa. Nós, em nosso mundo contemporâneo, nós vemos, mas como que é possível que Platão acha que vai escapar ileso dessa historinha que ele está nos contando? Ele está querendo nos falar de uma ideia que não depende do sensível, mas, ele depende do sensível para chegar nessa ideia. É isso. É isso. Você está achando que você está confusa? Não. É porque nós somos pensadores de um momento posterior e vemos contradições naquilo que, em textos que, para a tradição, para a época, não eram contraditórios. Então, quando se fala que a filosofia contemporânea é contraditória e passado não é, não. Derrida, ele quer mostrar, olha só como tem contradição em tudo. Não é hoje em dia, é sempre. É só hoje em dia que se vê. E hoje em dia que se fala. Então, hoje em dia, ao você sublinhar isso daí, você vai falar assim, não, mas então, se Platão fosse... Não Platão, esquece, mas eu, Shirley, se eu fosse querer fazer alguma coisa bacana a partir disso, seria levar a sério de que a ideia do belo depende do... A ideia imutável depende do mutável. Como é que você pode dizer que o imutável depende do mutável? Que outro tipo de categorização, de discurso tem que acontecer? É isso que muitos autores contemporâneos fizeram. Heidegger vai pensar o ser
a partir de um ser humano no mundo tendo experiências, por exemplo. Você é algo que é. Entendi. Então, muitos autores do pensamento contemporâneo vão pensar as questões de ética, como Levinas, pensar questões aparentemente atemporais, a partir desse mundo, porque é desse mundo que veio tudo. Uhum. Então, é esse meu caminho de pesquisa em filosofia, Chia. Tentar Entendi. reconhecer o enraizamento das questões ditas tradicionais na nossa percepção, na nossa vida, nas nossas relações. Então, você achou que estava dando nó? Não, você só é pensadora contemporânea. Tá bom, professor. Ok. Eu já estava ficando doidinha aqui, pensando. Meus olhos estavam esbugalhando aqui. Não, ninguém. Você veja, né, professor, que nós, quando olhamos as obras de arte que o senhor colocou, nós temos mais ou menos linhas parecidas de interpretação sobre o que ela assim, é como se todo esse nosso ambiente, tudo que a gente vivesse, ela não é exatamente igual e etc, mas todo mundo aqui falou mais ou menos mesmo, cada um com a sua mas é a força, né, da sociedade em que a gente vive, também junto com essa tradição que o senhor mencionou. É nítido, me parece nítido. Né? Eu aconselho vocês a pegarem textos de 1600, 1700 sobre arte. É tudo super elogioso apenas. É engraçado. Muda. A racionalidade muda, a sensibilidade muda. Isso é impressionante. Bom, agora eu trouxe uma obra e perguntar assim, isso é belo? De algum modo a gente tem vontade de aplicar a noção de belo nisso? É uma lanterna. Eu tenho. Tá. Eu vou explicar o que é isso. Eu gostei muito da base. Isso daqui é uma obra de um artista americano dos anos 50, 60, Jasper Johns. Ele lá, jovenzinho e tudo, ele falou assim, ele era escultor, falou, vou fazer escultura não, vou sair e vou comprar uma lanterna. Vou numa loja de ferragens, Leroy Merlin e tudo. Vou comprar, sabe aquela lanterna básica? Sim, né? E aí ele saiu para vou comprar uma lanterna e vou expor, só isso. Aí ele desceu, foi procurar, foi no quarteirão, foi em toda a cidade, não achou. Toda a lanterna tinha gatinho, era laranja, tinha uma cabeça de cisne. Ele falou, mas a lanterna, não existe. A ideia platônica de lanterna não existe. Então ele teve que esculpir a ideia de lanterna. Então, é um jogo com essa noção ocidental de algo, de um padrão. Né? Se tomarmos as ideias como padrões, ele, enquanto artista, experimentou a inexistência de padrão. Ele teve que dizer que o padrão é esse exemplar aqui, que ele criou. Aqui a lanterna. Bom. E aqui. É uma fotógrafa que eu gosto muito, Naomi White, que é inglesa. Ela é fotógrafa de arte e também fotógrafa de moda. Para ela não tem diferença. Então, essa fronteira entre alta cultura e baixa cultura. Então, você já está nesse mundo aqui onde as coisas escapam, em alguns casos, para o bem, em alguns casos para o mal, de uma categorização tão bacana quanto acontecia na tradição. E aqui, por exemplo, uma das fotos dela é um saco plástico azul. Você pode dizer assim, é ruim porque é só um saco plástico azul. Aí ou então você pode dizer assim, é uma beleza, eu acho belo, porque é belo. Não importa se é um saco plástico azul ou seja o que for. Aqui você tem algo que eu não aplico belo, mas um pouquinho vulgar, né? É o Damien Hirst. Ele teve toda uma série de crânios totalmente incríveis. A gente tem isso na gente, né? Se lembram? Isso é a gente, né? Aqui dentro. E transformar isso numa coisa completamente vulgar, rica, coisa de tipo carne com ouro, né?
é osso com diamante que ele fez. É algo que está lidando com dimensões extremamente violentas, seja no sentido tradicional, vida, morte, seja no sentido de uma sociedade de consumo. Né? Consumir uma caveira, comercializar uma caveira. Então você vê que você está. A beleza aqui é o que é divulgar em algo ligado à morte. O Andy Warhol, por exemplo, fez também belas serigrafias sobre a morte, sobre cadeiras elétricas. Então, há uma dissociação, quando o belo aparece, de uma associação com belo, com bom e com verdadeiro, o seu lugar clássico na tradição. Um artista não sente necessidade de estar repetindo valores como esse. O belo pode servir de um elemento para dar uma dissonância, para que a gente pense algo que normalmente a gente não dá importância. Essa é uma outra serigrafia dele, sobre cadeira elétrica. E aqui você tem esse artista que eu gosto muito, que eu esqueci o nome. Meu Deus do céu. Jeff Koons, que é uma escultura, puppy, cachorrinho, que é feita com flores e que ela dura 6 meses, assim, o tempo das flores. E ele assume inteiramente o belo com algumas bizarrices no meio. Mas coisas tipo belo para ele são ok. Né? Coisas que façam um apelo imediato aos sentidos são ok. Então a gente está num registro muito estranho. A gente tem vontade de falar de um belo em si, mas ao mesmo tempo, a gente olhou essas obras todas como obras. A gente sentiu alguma coisa particular. Eu senti alguma coisa particular nessas obras todas tão diversas que começaram com, que eu me lembre, talvez, foi com o Davi do Michelangelo, depois com tem 2 mãos levantadas, já vou acabar. Depois a Vênus do Botticelli, a Goya, Maia do Goya. A gente foi percorrendo diversos momentos da história da arte ocidental, dizendo que alguns momentos se aplicavam, não se aplicavam, problematizava, mas eu não sinto que seja uma outra noção, seja a noção de verdade que liga tudo, que seja a noção de política ou de justiça. Pode não ser o belo, mas talvez seja meio próximo. Talvez seja o belo, mas não a arte sendo submetida ao belo, mas ela jogando, tomando distância, se reapropriando. Oi, tem mãos levantadas. Acho que uma é a Carolina e o outro é o Henrico. Pode ir, Henrico, você estava aí primeiro. Obrigado, Carolina. Professor, eu queria perguntar, o senhor está aí falando acerca da ideia do belo. Hoje em dia, depois da gente já ter muitas investigações científicas e ter constatado que muito daquilo que a gente chama de belo nada mais é do que os nossos hormônios, ou a questão da sociedade que muda e vai formatando a nossa mentalidade. Isso ainda resiste, essa ideia filosófica do que é belo, do que é justiça, do que é virtude, ou já superou a ciência, no caso? Olha, Henrico, talvez a resposta que eu vou te dar vai fazer com que você decida de finalmente trancar a matéria, dizer, não, esse cara é um maluco, não dá mais para dar trela para gente assim na vida. Mas eu não consigo achar que nada que o discurso científico possa falar rebata, seja o que quer que seja que a filosofia diga. Não consigo imaginar, eu nunca vi algo que um discurso científico possa falar acerca do belo que refute o que a filosofia interroga a respeito. Então, a ciência não tem competência para falar, na minha interpretação. De repente você vai ficar com muita raiva de mim. Não queria. Mas, na minha leitura, a filosofia está num nível mais fundamental que as ciências.
Então, você imagina se a ciência, então, vai provar para um artista, esquece a filosofia, vai provar para um artista o que é arte, o que é a, a beleza, ou seja, a noção que ele estiver tratando, como se só a ciência tivesse o monopólio da investigação sobre a realidade. Eu acho que a ciência faz outra coisa. A ciência não interroga as coisas. A ciência constrói o mundo. Ela dá uma liberdade incrível, um poder incrível de transformação, não de compreensão. Então, quando a sociologia, por exemplo, fala uma posição do tipo belo é aquilo que uma determinada sociedade julga belo por seus critérios científicos, por seus critérios próprios. Ela pode fazer experimentos com isso, etc. Agora, para um artista não tem a mínima importância. Se para ele não tem importância, não tem importância. Se para ele tem importância, vai ser um tema com o qual ele vai trabalhar, entendeu? Mas você dizer, como se fala, por exemplo, acerca da arte contemporânea, acerca do Duchamp, que o Duchamp mostrou que não existe nada específico à arte, que a arte é aquilo que está nos museus, eu acho que não é nem um pouco o que ele está fazendo. Tá? Você queria falar alguma coisa sobre essas coisas estranhas que eu respondi? Não, é satisfatório. Era só mesmo porque, no nível da filosofia, é uma coisa abstrata ao máximo, né? E no nível... Bom, quando fala ciência fica um pouco estranho, né? Mas é ciência, né? Mas no nível da ciência reduz essa abstração ao máximo, tenta se reduzir ao máximo. E, bom, na minha opinião, também enquanto aspirante a filósofo, né, porque eu estou fazendo um curso ainda, mas eu tendo a concordar um pouco com o discurso científico quando, por exemplo, vai classificar que belo, que bonito, ou que, sei lá, o gosto por alguma coisa, ela tem a ver com as pessoas que me rodeiam, com o nível de cultura ao meu redor, enfim, e com isso também dá para fazer filosofia. Apesar de ser uma crítica à filosofia, também dá para construir filosofia com isso. É só uma crítica um pouco a Platão, essa coisa da ideia que eu tendo a não concordar tanto, não sou Mas, por exemplo, tanto platônico. como foi sublinhado aqui pela Shirley, a noção abstrata, que nós chamamos abstrata, mas que Platão diz em si, ela é alcançável a partir desses elementos que você descreveu. As amizades, o ambiente social, a época. Então, é o contexto que te conduz a algo algo não contextual. Você reduzir tudo ao contexto é ignorar e não atacar o não contextual que Platão está falando. É a filosofia que interroga esse não contextual, mas de modo muito criativo a cada autor. Eu não acho que dizer assim, o modo pelo qual nós somos iniciados ao gosto se dá por nossa família, nossos amigos, a época. Eu não acho que isso negue Platão. Platão está dizendo isso mesmo. Mas só que tem que dar um salto. Então, talvez a gente não concorde, tá? Mas eu juro que eu procurei responder. Bom, então, Carolina, você tem uma pergunta? Tito, era só para falar uma coisa que eu lembrei, que na aula de estética, quando você passou ali aquela caveira, enfim, a gente discutiu um pouco sobre consumo, eu lembrei de uma arte, na verdade, que a gente falou um pouco, que me incomoda bastante, particularmente, eu odeio esse tipo, mas é de um picles, na verdade, tipo, acho que compraram um McDonald's lá fora, e aí jogaram um picles no teto, e venderam esse picles como arte por não sei quantos milhões, acho que 35 milhões. Tudo bem, eu entendo que tem um contexto dentro daquilo ali, que a gente pode olhar e falar sobre uma forma de consumo, tipo, dentro
da nossa sociedade, né? Porque, enfim, em outras épocas talvez não faria tanto sentido, mas eu acho que é algo que também, assim, dentro da arte, classificado muito como a dissolução daquilo que a gente vê como belo, né? E eu acho que é por isso que me incomoda muito, porque a gente está acostumado a ver aqueles quadros renascentistas e etc. Então, quando a gente vê isso e a arte abraça aquilo ali, falando, não, isso é arte também, então a gente tem essa sensação de estranhamento também, né? Olha, Ah, e uma eu não vou indicação. falar dessa obra porque eu não conheço. Eu vou tentar Uhum, para a próxima aula tê-la vista para comentar alguma coisa. Mas a ideia que está em jogo aqui é algo que a gente vai ver em Hegel, a morte da arte. sim. Tá. E uma indicação, não sei se para o pessoal que quer ler mais sobre o Belo, no curso de estética eu li o Belo Autônomo, que vai de vários autores, acho que do Platão, acho que até Parin-Nietzsche ou É do Schelling, Rodrigo alguma coisa Duarte, assim. né? É bem interessante também. É, esse mesmo. Legal. Obrigado. Alguém tem tempo para Hegel? 12 minutos para Hegel? Sim. Não tem um livro assim, Hegel em 10 minutos? Então vai dar tempo. Hegel for Sim, Dummies. estamos apostos, professor. Apóstolos? Não, isso não precisa. Apóstolos? Eu Apostos, entendi. apostos. Eu quis ser só ruim. Não é apóstolo, não. Ai, ai. Ele é o meu pastor. Ai, professor. Então tá, a parte de Você me Platão deixa sem acabou. graça. Nós fizemos 2 Tá. percursos. Foi laborioso. Eu gostei. Porque, para mim, fazer filosofia contemporânea, 90% é repensar o passado. Eu preciso muito pensar o passado e pensar, não só pensar ocidental, mas pensar Yorubá, pensar diversas coisas. Para mim é importante essa dimensão do que foi. E agora a gente está vendo um que foi que é próximo de nós. O mundo de Hegel é o nosso mundo. É um passado que é o nosso mundo. Nasce, é bom isso, né? Dá para fazer coisas, tendo isso garantido. Né? Ele era de uma família de gente com boa grana. E antes de entrar na escola, imagina, você já sabe latim, porque a mamãe te ensinou. Olha lá. Existe a possibilidade que mamãe ensine latim para algum de vocês? Que mundo que a gente está, onde a mãe pode ensinar latim? É um mundo bem estruturado em torno da tradição. Nenhum de nós, acho, gostaria de ter tido essa educação. Eu gostaria de o latim que eu aprendi na idade que eu quis aprendê-lo, né? Como balé. Se alguém aqui decidir fazer balé, é delícia. Mas uma criança que tenha que com 4 anos ser colocado numa escola, colocar umas coisas ortopédicas de madeira no pé para fazer ponta, isso é outra história. Então você está num quadro aqui onde a tradição é passada por fórceps. Né? Em geral, a tradição é passada por fórceps. Você ensina seu filho a não comer com boca aberta, espero que ensine. Tem umas coisas que a gente ensina, não roubar, não matar, espero que ensine também. Né? Então tem umas coisas que a gente ensina por fórceps, a gente não deixa, não acha legal. Tem outras que não. Hoje em dia, latim não é mais o caso. Mas já foi. Vocês se lembram? A missa era em latim. Primeiro aluno da turma. Claro, com uma mãe dessa. Desculpa. Bolsa mamãe dessa ordem. Sua mãe morre. Ficou feliz? O que vocês acham? E aí ele ficou perdido, mas ele tentou encontrar o caminho dele. Se eu fosse psicanalista, né, de botequim, eu diria foi tentar encontrar a mamãe nas páginas, né? Vai ler os clássicos por si mesmo. 13 anos. Começa a interessar pela ciência também. E começa a ler. Ler é pensar. Ler é anotar. E começa a ter uma leitura enciclopédica. Hegel, a sua obra culmina na enciclopédia. Mamãe.
Eu não estou fazendo leitura psicanalítica, tá? Porque isso não é leitura nenhuma, não é nada sério. É só tentar mostrar que, de um modo mágico, os temas da nossa vida adulta perpassam diversos momentos da nossa vida. O mesmo é o caso na vida de um cara tão incrível quanto o Hegel. Ele entra num seminário importante da época e o pai fala: se você quer estudar, só tem um caminho para estudar. O único caminho que tem para estudar na Alemanha é se tornar pastor. Van Gogh se torna pastor, todo mundo se torna pastor. Era a coisa que permitia que você ficasse lendo livros e sendo pago. Tem nada a ver com fé. Nesse seminário, Hegel faz encontros decisivos. Ele encontra o futuro filósofo Schelling e o futuro poeta Hölderlin. Eles tinham o desejo de uma transformação da sociedade. Hegel, inicialmente, só queria fazer com que a filosofia fosse uma coisa tipo Pondé, uma coisa de youtuber. A filosofia se tornasse popular. Pode dar um exemplo, professor? Pode. Sabe, eu nunca vi o Pondé, inclusive. Se você soubesse a quantidade de coisas que eu não vi na televisão, todas as coisas que vocês falam, não sei. Sério. Tá bom, então vamos Cortella. Ou seja o que for, eu estou seguindo. O que você me disser, eu obedeço. Né? Então, você está num país em formação. Hegel quer contribuir para a formação desse país. Você sabe que o que fez o surgimento desse país foi Lutero, com a tradução da Bíblia, a formação da língua alemã, foi a poesia. E Hegel queria que a filosofia também formasse esse país. É uma questão que muitos de nós têm aqui com o Brasil. Né? Como seria bom que as coisas que a gente estuda, que isso chegasse nos outros. Hegel queria isso também, com relação ao seu país, que, acreditem, era mais selvagem que nós. Tá? É só ver o que ele produziu, esse país. Queda da Bastilha. Hegel, toda a sua vida, festejou isso. Foi a coisa mais incrível que aconteceu. A liberdade. A liberdade pode acontecer. Pode acontecer na nossa vida. Então, ele faz algo que muitos, ou quase todos, filósofos alemães teve que fazer, que é ser empregadinho. Preceptor é isso. Você vai morar na casa de um rico, é meio empregado da casa, e vai ensinar os filhos do rico. E aí está no desespero. Imagina. O pior emprego do mundo. Mas está no pior emprego do mundo. O que pensa Hegel? Só tem uma saída. Vou estudar Kant. Eu sei que para vocês isso deve parecer não ter nenhum sentido. Como assim Kant pode ser caminho? Vamos traduzir Kant para hoje em dia? Vamos estudar Derrida. Vamos estudar Judith Butler. Vamos estudar alguém que está apontando um novo caminho. A crítica de razão pura, a crítica da Faculdade de Julgar de 1791. Então, o Hölderlin ajuda a achar um emprego horrível na Alemanha, em Frankfurt. Morre o pai dele. Vocês devem ter estranhado uma coisa. Eu falei que o Hegel era filho de uma família com grana. E ele teve que virar empregadinho. Como é que vocês acham que as famílias com grana ficam com grana? Sendo econômicas. Então, agora que o pai do Hegel morreu, o que vai acontecer? Hegel vai ter grana. Bom, a vida dos burgueses é fascinante, né? Dá para ter novela, dá para ter coisas assim. Bom, e aí ele consegue empreguinho na universidade. Privatdozent é um cargo que existe até hoje. Você é pago de modo irregular
em função do número de estudantes que estão matriculados na sua disciplina. Napoleão chega na cidade de Hegel. Tinha servidão na Alemanha. É Napoleão que, seguindo os ideais da Revolução Francesa, vai acabar com a servidão. E ele vive essa contradição. A liberdade vem numa guerra. E a liberdade impede também liberdade. Viveu uma vida incrível, em 7 anos esgotou a herança do pai. Os burgueses têm razão em ser econômicos. E ele arranja um emprego no jornal. E aí vai dar aula no ensino médio. Vocês estão vendo a vida atribulada. Um geninho, entra na escola, já sabia latim, etc. Mas a gente está num mundo que um mundo super capitalista. A Alemanha era um caldeirão do capitalismo. Não era um lugar que valorizava as artes, as ciências. É um lugar de indústria, de competição. A única possibilidade que tem para alguém ler livro era ser pastor. Ops. Casa, teve 3 filhos e adotaram um filho. Quer dizer, adotaram um filho. O Hegel reconheceu um filho que ele teve fora do casamento. O que para o nosso mundo hoje em dia é um horror, mas para a época é uma coisa super louvável. Então, o Hegel está numa vida, numa Europa totalmente violenta, totalmente movida pela ideia de liberdade, que produz mortes e transformações, e ele sente isso de modo íntimo. Finalmente, em 1816, consegue uma posição universitária de verdade. Em 18, vai para o centro da filosofia na Alemanha, Berlim. E 13 anos depois, 13 anos depois, morre. Bom, então, é uma vida de muita dificuldade. Só nos últimos 13 anos conseguiu ter um emprego que correspondesse àquilo que ele queria fazer. Só publicou 4 livros. A Fenomenologia do Espírito, A Ciência da Lógica, a Enciclopédia, Os Elementos da Filosofia do Direito. O caminho da investigação do Hegel é muito complexo. Ele vai estar tudo associado à psicologia, Estatuto do Estado, à história, arte, religião e filosofia. Está tentando ter um pensamento complexo, levar em conta o todo intrincado de nossa experiência. E isso gera a ideia de dificuldade porque ele quer não apenas pensar os diversos aspectos da nossa experiência, mas sistematizar, explicar, pensar, conceituar as passagens entre as diversas dimensões da nossa experiência. Que é vital, sobretudo, porque você, quando lê Hegel hoje em dia, você tem a impressão que é algo passado, que é algo sistemático, tem noções que são Hegel, mas ele está querendo simplesmente que o pensamento se reconcilie com o mundo. Essa liberdade do pensamento, que ela corresponda à necessidade que faz o mundo. Esse mundo é um lugar que a gente frequenta continuamente. E nele encontramos o tempo todo o que não conhecemos. Nós estamos numa sociedade, nós temos valores estéticos que os outros têm. E o futuro para nós é a questão mais aberta que existe. Nós continuamente nos perguntamos o que fazer. Então, em nossa vida, a gente está o tempo todo lidando com aquilo que a gente não controla. Os outros, o que não conhecemos, o que temos que fazer, ou o passado que foi. Essencialmente, nós pensamos
para além daquilo que deveríamos poder pensar. Kant estabeleceu os limites do conhecimento. E não importa dizer que o futuro a gente não conheça, os outros a gente não controla. É sobre isso que a gente pensa. Eu falo para vocês assim: não pensem em Deus. Vocês vão pensar. É isso que interessa a Hegel. Diz Hegel: apesar de pensamentos serem para Kant categorias universais e necessárias, a gente vai acabar aqui, tá? Porque já são 8h03. Eles são apenas nossos pensamentos, separável por um golfo impassível da coisa. De um lado tem a gente, do outro lado tem as coisas. Mas a verdadeira objetividade significa que os pensamentos não são só algo nosso. Deve ser a essência das coisas. Ele está dizendo assim: por um lado, pensamentos são nossos pensamentos, não são as coisas. Mas por outro lado, se são pensamentos das coisas, senão é um delírio. Né? Então, é a situação da qual ele está partindo. Eu paro nesse ponto. A gente vai partir disso, a fenomenologia do espírito.